Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar no capítulo 11 de Gênesis. É um capítulo, assim, bem interessante porque tem duas partes muito distintas, né? Exato. A gente tem a famosa história da Torre de Babel e logo depois uma genealogia bem detalhada. Duas coisas que parecem diferentes à primeira vista. Isso, vamos começar por Babel, então. O cenário é a humanidade toda junta, falando a mesma língua. Legal, né? Sim, uma unidade total. E eles migram, vão para o leste e se instalam lá em Sinar, na Mesopotâmia antiga. Aí eles têm uma ideia. Vamos construir uma cidade e, o principal, uma torre enorme, uma torre que chegue até o céu. Uma ambição, né? Claramente. O objetivo era duplo. Primeiro, fazer um nome para eles mesmos, ganhar fama. Também, muito importante, evitar que se espalhassem pela terra. Queriam ficar juntos ali. E tinham até a tecnologia para isso, né? Usaram tijolos bem queimados, betume para dar liga. Era um projeto sério. É fascinante isso, essa ambição humana coletiva, logo no começo, né? Sim, esse desejo de unidade, de deixar uma marca, quase um monumento à própria capacidade. Mas tem uma outra leitura possível, claro. Que seria? Bom, pode ser visto como um excesso de confiança, sabe? Ou até uma tentativa de autonomia que talvez roce num desafio ao divino. Tipo, a gente consegue chegar ao céu sozinhos. Entendi. E aí vem a reação divina, né? O texto diz que Deus observa a cidade, a torre. E expressa uma preocupação, o que é curioso. Algo como, olha, eles são um povo, uma língua só. Isso é só o começo. Desse jeito, nada vai ser impossível para eles. É forte isso. E a ação divina? É confundir a linguagem, para que eles não se entendam mais. Uma ação direta para frear aquele projeto. E o resultado? O pessoal não consegue mais trabalhar junto. A construção para. Exatamente. E acontece o que eles queriam evitar, a dispersão. São espalhados pela terra e o nome do lugar fica Babel, que lembra a palavra hebraica para confundir. Faz todo sentido. E olhando o quadro maior, essa história dá uma explicação bíblica para a diversidade de línguas, de culturas que a gente vê no mundo. Assim, E mais, estabelece um tema que vai aparecer outras vezes. Essa tensão, sabe? Entre os planos humanos, às vezes grandiosos, e a soberania divina, que pode intervir e mudar tudo. A unidade forçada é quebrada. pois é, e logo depois dessa confusão toda, dessa dispersão, pá, a narrativa muda completamente de foco. Radicalmente. A gente entra na segunda parte do capítulo. Uma genealogia. Começa com Sem, filho de Noé. Isso. E aí vem a lista. Arfaxade, Selá, Éber, que alguns até ligam à origem da palavra hebreu, né? Interessante. Peleg, Reu, Serug, Naor, até chegar em Tera. E uma coisa que chama atenção são as idades, né? Muito. Viveram muito. Essas idades longuíssimas são uma marca dessas genealogias patriarcais, mas elas não são só listas de nomes e idades, sabe? Qual o propósito, então? Elas funcionam como um fio condutor. É para traçar uma linhagem bem específica, conectar Noé e sua família, que sobreviverão ao dilúvio, a figuras que vão ser centrais mais para frente. O foco vai se fechando. Ah, entendi. É como se, depois daquela dispersão toda de Babel, a história pegasse uma lupa e seguisse só uma família. Exatamente. Em meio a toda a humanidade espalhada, o foco se afunila naquela linhagem. E aí vem a pergunta: por que essa linhagem? Por que registrar isso com tanto detalhe? E essa linha nos leva direto para as figuras do final do capítulo, Tera e os filhos dele, Abrão, Naor e Harã. Isso. E já temos informações importantes ali. Arã morre cedo, em Ur dos Caldeus, a terra deles. Abrão se casa com Sarai e o texto faz questão de dizer que ela era estéril, um detalhe que vai ser crucial depois. Muito crucial. E Naor casa com Milca, aí vem a decisão de Tera. Ele pega a família Abrão, o neto Ló, que era filho de Arã, e Sarai e sai de Ur. O destino era Canaã? Mas eles não chegam lá, né? Não. Param no meio do caminho, numa cidade chamada Arã. E ali eles ficam. Tera vive até os 205 anos e morre em Arã. Então tá, como é que a gente junta tudo isso? Uma torre que causa confusão e dispersão. E depois essa genealogia super específica que termina com uma família parada em Harã. Qual a ligação? Olha, no fundo,
Gênesis 11 é como uma dobradiça na Bíblia. Começa com a humanidade unida, tentando um projeto grandioso por conta própria, que falha, e resulta em dispersão total. Sim. E termina com um foco super fechado numa única família, a de Tera e mais especificamente em Abrão, que está a caminho da Terra Prometida, mas ainda não chegou. Parou em Harã. Entendi. Da dispersão universal para um foco bem particular. Exato. É a passagem da tentativa humana frustrada de unidade para um novo começo, agora guiado por uma escolha divina, centrada numa pessoa e seus descendentes. É daqui que a história principal do Gênesis e de boa parte da Bíblia vai realmente começar. E isso deixa a gente pensando, né? Como essa tensão que o capítulo mostra, de um lado, a ambição de todos juntos em Babel, do outro, a escolha divina por seguir um caminho com uma família específica, a de Abrão. Como isso prepara o terreno para os temas que vêm depois? Identidade, propósito, a relação com Deus. Pois é, o que será que essa ênfase toda numa família, na sua origem, nessa jornada que ficou pela metade em Harã, o que isso tudo sugere sobre o desenrolar da história a partir desse ponto? Fica a reflexão.